Olá, bem-vindo ao programa Saúde de Vida. Hoje vamos falar sobre a saúde materna no nosso país. A saúde materna envolve a saúde da mulher durante a gravidez, parto e no pós-parto. Entretanto, dar à luz na região da África subsaariana, incluindo em Moçambique, ainda constitui um grande risco de mortalidade materna. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade materna no nosso país é de 489 em cada 100 mil nascimentos. A eclâmpsia está entre as 5 principais causas de mortalidade materna no nosso país e é sobre este assunto que vamos falar hoje nesta edição do programa Saúde e Vida. Seja bem-vindo. O diagnóstico correto e o manuseio da tensão alta na gravidez e no pós-parto pode evitar a morte da mulher e do bebê, cuja resolução exige uma resposta imediata por parte da equipa de saúde. A médica disse que a tensão subiu. Eu preciso ir no hospital, me transferir para o hospital Mavarana. Estamos à espera de ambulância. Flora Armando é acompanhante da sua filha Diolinda Francisco, parturiente que está no seu 9º mês de gestação. A avó conta que levou a sua filha à unidade sanitária um dia antes da equipa de saúde e vida visitar o centro de saúde. A sua filha se queixava de dores no estômago, tonturas e apresentava inchaço nos pés. Como medida de precaução, a equipa médica optou pelo internamento da paciente na tentativa de estabilizar a sua pressão arterial. Quando chegamos aqui, disseram para que ela ficar. Vocês voltam para casa, depois voltar para 16 horas aqui. Sim. Depois de voltar, mas hoje às 9. A qualquer momento, após a 20ª semana de gravidez, a elevação da pressão arterial e outras complicações, como excesso de proteína na urina e inchaço, principalmente no rosto, nas mãos e nos pés, devem acontecer para se ter o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Em alguns casos, pode ocorrer mais cedo, como também nas últimas semanas de gravidez, tal como aconteceu com Diolinda Francisco. A avó conta que antes de entrar no 9º mês de gravidez, a sua filha não apresentou nenhum sintoma que a fizesse desconfiar de tensão alta. Em casa mesmo estava tudo bem, não estava a sentir nada. Sim, não estava a sentir nada, nem estava aqui está a doer. Estava a trabalhar mesmo, não foi? Não estava a sentir nada, mas já estou a assustar que aqui tem tensão, quando não tinha esse problema. Até estava a ir no peso todos os dias, agora como já era a última vez, o último mês, estava a ir por semana, estava a ir fazer controle. Quando a mulher tem pré-eclâmpsia, muitas vezes o bebê precisa nascer antes da mulher entrar em trabalho de parto. A equipa de saúde optou pela transferência de Diolinda Francisco para um hospital de maior capacidade para que tanto o bebê, assim como a mãe, não corram risco de vida durante o parto. Por ser o primeiro neto, a avó e a mãe ficaram preocupadas quando receberam a guia de transferência, pois desejavam que fosse parto natural. Estou a pensar muito, sabe? Porque nem eu, meus filhos, até nascer, não fiz cesariano. Agora para minha filha fazer isso aí custa. É o primeiro bebê dela? É o primeiro bebê. Eu não queria para que ela nascer por cesariano, mas como a coisa aconteceu, não tem como. Diferente de Diolinda, esta mãe que prefere não ser identificada recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia na primeira consulta pré-natal. Eu descobri a pré-eclâmpsia na primeira consulta do pré-natal e fui transferida para o Hospital Geral de Mavalane, onde recebi tratamento e fui internada, onde fui dada comprimidos para poder seguir para poder baixar a tensão até o final da gravidez. Quando descobri que tinha pré-eclâmpsia, eu também comecei a pesquisar mais, por curiosidade, o que era a pré-eclâmpsia, quais são as consequências, como devo me controlar com a pré-eclâmpsia.
A parturienta não teve uma gravidez fácil e, para controlar a pré-eclâmpsia, teve que seguir algumas recomendações médicas que incluíam a verificação da pressão com frequência, uma alimentação com restrição de sal e açúcar, repouso, aumento na ingestão de água e uma rigorosa vigilância pré-natal. Comecei a primeiro diminuir o sal e o caldo. Nós já não como o caldo, e o sal é pouco, para poder estabilizar a minha atenção. Porque a atenção na gravidez não é algo bom. A única cura para a pré-eclâmpsia é o nascimento do bebê. A equipa médica teve de induzir o parto e fazer a cesariana para salvaguardar a saúde da mãe e do bebê. Depois do parto, a mãe continuou em observação na unidade de cuidados intensivos, medida que visa evitar risco nos dias seguintes. Realmente fiquei muito preocupada. Não sabia o que fazer perante essa palavra médica que diz que nós vamos induzir o teu parto. Não vai chegar aos 40 semanas e aquilo para mim foi uma bomba. Aí comecei a me preocupar mais, mas também redobrei os cuidados. A África subsaariana tem a maior taxa de mortalidade materna, com 500 mortes por 100 mil nascidos vivos. Em Moçambique, a mortalidade materna é estimada em 489 mortes por 100 mil nascidos vivos e a eclâmpsia é apontada como terceira causa de morte no país. A eclâmpsia está entre as principais causas de mortalidade materna no nosso país. E é sobre este assunto que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. E quem vai nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas e perguntas sobre este tema é a enfermeira Ivone Chemane, é enfermeira superior de saúde materno no Centro de Saúde 1 de Junho. Olá, enfermeira Ivone, muito obrigada pela abertura, por receber a equipa de Saúde e Vida aqui no Centro de Saúde e hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Obrigada. O tema é muito importante mesmo porque é uma das maiores causas de mortalidade materno-infantil até agora, de mortalidade materna, no país. Como estão os números aqui no Centro de Saúde 1 de Junho em relação à pré-eclâmpsia e eclâmpsia? Os números aqui no 1 de junho, posso dizer que não estão péssimos, mas também não estão muito melhores, porque numa média de 90 consultas a 100, temos 16 a 17 doentes com hipertensão arterial. Isto é, com hipertensão na gravidez. Sim. Então, enfermeira, como é que nós podemos definir a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia? Afinal de contas, o que é isto? A pré-eclâmpsia, primeiro vou começar por definir a pré-eclâmpsia. Dizer que a pré-eclâmpsia é uma patologia que acomete a mulher grávida. E esta doença começa às 20 semanas. Nós, no Sistema Nacional de Saúde, consideramos pré-eclâmpsia e eclâmpsia quando a hipertensão inicia ou a subida da tensão arterial começa após as 20 semanas de gravidez. A diferença entre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia é que na pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia é a enfermidade mais leve e começa pela pré-eclâmpsia e vai até a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, a paciente pode não ter muitos sinais e sintomas que já tem na eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, a paciente apresenta uma elevada tensão arterial, pode ser as duas, a mínima e a máxima, a sistólica e a diastólica, podem estar entre 140 a 90, a partir de 140 e 90 ou acima de 140 e 90, nós consideramos pré-eclâmpsia. A paciente pode ter cefaleias, pode não ter na pré-eclâmpsia. Ela pode não sentir, porque é uma doença silenciosa na pré-eclâmpsia. E na eclâmpsia já é mais grave, é o quadro mais grave da pré-eclâmpsia. Os níveis de tensão variam ou começam de 160 a 100, 110, 70, a máxima 170, 180, e a paciente pode ter dores de cabeça, pode ver mal,
nós chamamos de visão turva. Ela pode sentir uma dor aqui na boca do estômago, ela pode ter edemas, inchaços nos pés, nos braços e mesmo na face. E na eclâmpsia já a doente tem esses todos os sinais e convulsões. Ok. E o que pode causar a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia na gravidez? Quais são as causas? As causas não estão bem definidas, mas suspeita-se que seja a má formação da placenta a nível do endométrio. A placenta, quando se agarra mal, os nutrientes e o oxigênio não passam devidamente para o feto, para o bebê, e isto desorganiza o sistema da senhora e a tensão sobe. Ok. E quais são as consequências para a saúde da mãe, de uma mãe que tem pré-eclâmpsia e depois evolui para uma eclâmpsia e esta mãe não tem o devido acompanhamento? O que é que pode acontecer? As complicações da eclâmpsia são graves mesmo. A senhora pode ter um quadro convulsivo, que pode ter problemas a nível do cérebro, pode ter problemas a nível do rim e pode ter problemas a nível do sistema nervoso. Sim. Ela pode ter um edema cerebral, pode evoluir para um edema cerebral e pode ter insuficiência renal e pode ter sintomas neurológicos graves. A senhora pode ter uma paralisia, que se calhar a posterior pode recuperar, mas depois de muito trabalho. E até pode ficar numa cadeira de rodas, para dizer que ela pode ficar completamente deprimida, que pode até não conseguir voltar ao estado normal e até pode morrer. E os riscos para a saúde do bebê? Para o feto, a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia provoca atraso de crescimento intrauterino, o bebê não desenvolve bem no útero, porque este não se alimenta devidamente, não recebe oxigênio devidamente, porque os vasos estão comprimidos. Ela pode ter um atraso de crescimento, ela pode ter um parto prematuro, ela pode ter uma morte. Uma das complicações mais graves é a morte fetal intrauterina. Sim, o bebê pode morrer mesmo na barriga. Sim. Muito bem. E quais são os sinais que indicam que uma pré-eclâmpsia está a evoluir para a eclâmpsia? Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma paciente da enfermeira que é de Olinda. Antes de conversarmos com a enfermeira Ivone, ela está acompanhada da sua mãe e chegou aqui ao centro de saúde com esses sinais de pré-eclâmpsia. Então, o que nos pode indicar que essa pré-eclâmpsia pode evoluir e o que deve ser feito? Qual é o tratamento, qual é a intervenção que é feita face a esta situação? O que nos indica a evolução da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia é a subida dos níveis tensionais. Estas doentes nós recomendamos sempre avaliar tensão arterial. Há vezes que avaliamos e controlamos com a medicação. Mas mesmo assim, quando a tensão não cede, o que nós fazemos aqui é transferir a paciente para o hospital de referência. Neste caso, aqui no nosso distrito, o nosso hospital de referência é Mavalane. E nós referimos lá, porque esta que nós temos aqui é uma primigesta, e o que tem que se fazer lá é induzir o parto e retirar o bebê. Ou seja, a cesariana nesse caso? Depende. Há casos, nem sempre pré-eclâmpsia é igual a cesariana, mas induz-se primeiro, tenta-se o parto via baixa. Se não for possível, é quando já se vai fazer cesariana. Porque sabemos nós que a cesariana limita a mulher. A mulher moçambicana gosta muito de fazer filhos e com este tipo de parto, ela fica com o número de gestações limitado. Já não poderá fazer mais filhos, porque vai fazer a primeira e vai se controlar. Se não consegue ter parto normal, pode-se fazer a segunda cesariana. Se não consegue, vamos até a terceira e não podemos ir mais. Então, ela fica limitada, sim. E o único tratamento, a única solução para evitar estas complicações que a doutora mencionou é mesmo a indução? Sim. Se a tensão ceder, ela pode ter, mas se não, vai-se mesmo para a cesariana. Daí a importância da mulher seguir todas as consultas pré-natal. A importância da mulher começar a consulta pré-natal logo que ela descobre que está grávida. Logo que descobre que está grávida. Vamos avaliando a tensão arterial da mulher, avaliamos a mulher.
com uma idade inferior às 20 semanas. E quando esta tensão começa a subir após as 20 semanas, nos remete logo a uma pré-eclâmpsia, porque às vezes que as mulheres já aparecem já com uma hipertensão sobreposta à gravidez. Ela já era hipertensa antes e fica grávida. Se ela chega antes das 20 semanas, aí sim, nós podemos avaliar melhor e ela pode ter seu bebê, se calhar, parto normal. Pode fazer muita medicação, pode fazer análises para vermos como é que são as transaminases, pode fazer o PLGF. Temos várias análises que fazemos aqui para poder identificar e controlar. E a medicação também, sim. Muito bem. Bom, já sabe, querido amigo telespectador, é importante iniciar imediatamente a consulta pré-natal assim que a mulher descobrir que está grávida, pois assim poderemos prevenir um quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Bom, mesmo depois do parto, a mulher precisa de acompanhamento médico e deve seguir alguns cuidados. Na peça a seguir, vamos saber como é feito este acompanhamento no Hospital Geral de Mavalang. Acompanhe. Pré-eclâmpsia é a elevação da pressão arterial na mulher grávida após as 20 semanas de gestação, acompanhadas de perda de proteínas na urina. E a eclâmpsia é aquela mulher que já tem pré-eclâmpsia e desenvolve convulsões. Os principais sintomas são dor de cabeça, visão turva, dor no estômago, inchaço no corpo, principalmente nas mãos, no rosto e nos pés. A mulher também pode evoluir para a eclâmpsia e vai desenvolver convulsões. Os fatores de risco são vários. Temos os fatores de risco relacionados com a hereditariedade. Mulheres que têm familiares do primeiro grau, como mães, irmãs, tias, que desenvolveram pré-eclâmpsia no passado, elas também têm uma probabilidade de vir a desenvolver a pré-eclâmpsia. Mulheres que tiveram gestação anterior com pré-eclâmpsia também têm maior risco. Mulheres que estão grávidas de gêmeos, também a probabilidade aumenta. Mulheres com sobrepeso e mulheres também com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes não controlada. O diagnóstico da pré-eclâmpsia é feito na consulta do pré-natal. Durante as consultas, o médico vai medir a pressão arterial e vai perceber que ela tem uma elevação desta pressão. E a seguir vão ser feitos exames de rotina, onde aí há de haver algo que vai substanciar este diagnóstico. O tratamento vai depender da fase em que a doença foi diagnosticada. Pré-eclâmpsia leve, o tratamento é simples, é feito com antihipertensivos e é feito no ambulatório. Pacientes com pré-eclâmpsia grave precisam de internamento para fazer alguns medicamentos endovenosos e também para ter um melhor controle. Pacientes com eclâmpsia, o tratamento delas é o parto. É preciso antecipar o parto e na maioria das vezes elas são submetidas a uma cesariana. As complicações da pré-eclâmpsia e eclâmpsia são edema pulmonar, edema cerebral, pode também ter um acidente vascular cerebral, ela pode desenvolver uma insuficiência renal aguda, pode ter distúrbios hepáticos e pode ter algumas sequelas neurológicas resultantes das convulsões, que podem até ser irreversíveis. As complicações para o bebê são atraso de crescimento intrauterino, porque durante a pré-eclâmpsia a placenta não funciona adequadamente, o que significa que não há um aporte sanguíneo adequado de mãe para o filho. Então, este bebê não vai receber nutrientes suficientes e vai ter um atraso de crescimento intrauterino. Não existe uma medida específica de prevenção da pré-eclâmpsia, uma vez que até hoje ainda não se sabe a causa exata da pré-eclâmpsia.
Sabe-se que a pré-eclâmpsia é causada pela má adaptação da placenta, que é o órgão que faz a troca de nutrientes de mãe para o bebê. Então, mas existem algumas medidas que podem ser feitas antes de engravidar. Por exemplo, uma mulher com sobrepeso pode diminuir o peso antes da gestação. Esta medida já vai ajudar a diminuir as probabilidades. Também pacientes com doenças crônicas, como pacientes hipertensas, pacientes com diabetes, pacientes com doenças renais, podem tentar controlar estas patologias de maneira que elas vão entrar na gestação já controladas e estáveis. A principal medida de controle desta doença é a consulta pré-natal. Extremamente importante, esta consulta é feita uma vez por mês, nos primeiros meses da gestação. A partir das 37 semanas, as consultas são semanais. Na consulta pré-natal, o diagnóstico será feito muito cedo. E aí serão tomadas medidas para que esta doença não chegue às formas graves e a mulher não venha desenvolver eclâmpsia ou que não tenha complicações definitivas. Não há nenhum ajuste específico da alimentação, uma vez que esta doença é causada pela placenta, que é o órgão que faz a conexão entre a mãe e o bebê. Então, não existe um tratamento também definitivo desta doença durante a gravidez, porque o tratamento é o parto. Durante o parto, a placenta é removida e a mulher fica estabilizada. A pré-eclâmpsia e eclâmpsia é a principal causa de morte materna nos países em desenvolvimento. Por ano, morrem em torno de 76 mil mulheres no mundo por causa desta doença. E a maneira de prevenir a morte por esta doença é fazendo um pré-natal adequado. Então, mulheres, vamos aderir às consultas do pré-natal, seguir as recomendações que são dadas para poder ter uma gravidez tranquila e um bebê saudável. Agora vamos dar a oportunidade aos nossos telespectadores para que também participem do nosso programa colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Olá, enfermeira, me chamo Olga. Gostaria de saber que a mulher que tem tensão, que cuidados deve ter na gravidez? Devem diminuir o sal na comida, devem diminuir as folhas de chá, ou se possível não tomar folha de chá carregado, e o café. Olá, doutora, chamo-me Chinoca. Gostaria de saber quais são os fatores de risco para a tensão na gravidez. A obesidade, a idade avançada ou uma gravidez acima dos 35 anos. As gravidezes na adolescência, as pessoas que engravidam com uma idade inferior a 16 anos, essas também são suscetíveis a ter uma pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Olá, enfermeira, chamo-me Latifa. Quem teve tensão na gravidez corre o risco de ter por toda a vida? Isto é relativo. A mulher pode continuar hipertensa assim ou pode não ter hipertensão arterial. Mas isto nós temos que controlar, porque após o parto, aos 42 dias após o parto, a mulher ainda está na fase de puerpério. Esta precisa de ser seguida nas consultas de pós-parto. Então, lá vamos avaliando a tensão arterial e controla-se o bebê e a mãe. Sim. E, findo isto, ela tem a alta e segue a vida normal. Então, se até 41 dias ela continua com hipertensão arterial, aí podemos referir para consultas normais. Olá, enfermeira. Eu sou Helena. Gostaria de saber se dá para controlar a tensão com alguma alimentação. Não só com alimentação. Ela precisa de ter algum aconselhamento do profissional de saúde. Olá, doutora, me chamo Angelina. O que acontece se não antecipamos o parto? A senhora pode ter uma morte fetal intrauterina e pode evoluir para a eclâmpsia e até a morte da própria senhora. Para trás, a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores também participam do nosso programa. Enfermeira Ivone,
Existe prevenção para a pré-eclâmpsia? O que é que aquela mãe que está do outro lado do receptor a assistir o nosso programa neste momento pode fazer para evitar a pré-eclâmpsia e, consequentemente, a eclâmpsia? Não há prevenção para a eclâmpsia porque nunca se sabe quando é que a mulher vai ter esta patologia. O que nós recomendamos como Ministério de Saúde é que as mulheres vão à consulta pré-natal logo que descubram que estão grávidas. Sim. Lá é que terão seguimento e poderão saber se serão suscetíveis à doença ou não. Muito bem, são instantes finais desta conversa super interessante, assim é que é. Aprendemos bastante hoje sobre este tema. Gostava de saber, em jeito de últimas considerações, tem alguma coisa a dizer a todos aqueles que nos acompanham neste momento? Sim. Eu o que tenho a dizer é que as senhoras, as adolescentes, adiem as gestações para começarem com acima de 18 anos. E recomendo também às mulheres para que aderam ao planeamento familiar. Estas mulheres adultas, se possível, podem aderir ao planeamento. Caso não, logo que descobrirem que estão grávidas, devem se dirigir à unidade sanitária para serem seguidas e evitarem esta que é a maior causa de mortalidade na cidade de Maputo, província e acho que no país inteiro. No país inteiro. Sim. Muito bem, muito obrigada, enfermeira Ivone, pela sua participação, colaboração, por nos ter permitido vir fazer aqui esta edição do programa Saúde e Vida e esperamos voltar cá mais vezes e abordarmos mais temas referentes à saúde materno-infantil. Obrigada, agradecemos nós pela oportunidade de ajudar e estamos a ajudar as mulheres, porque o nosso maior valor é a vida. Muito bem. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.